Amazonas fecha primeiro trimestre do ano com redução de 12% nos alertas de desmatamento. Governador anuncia medidas que vão injetar 300 milhões de reais na economia do estado. Imposto de renda. Prazo para entregar declaração vai de 1º de março a 31 de maio. Carmen Lúcia pede que a STF julgue queixa contra Bolsonaro por genocídio. Aluno armado faz tiroteio em escola nos Estados Unidos. Ele atingiu um policial e acabou morto. Comércio ilegal de armas segue um problema na América do Sul, apesar da pandemia. Acusado de assassinar Miss, irá a júri popular. Policiais civis são presos suspeitos de furto de 1,6 toneladas de maconha. Corpo de homem encontrado após boiar em Igarapé, no Educandos. Homem é assassinado na frente do filho do Mundo Novo. Outro foi perseguido e morto a tiros e facadas dentro de casa no Monte Pascoal. Justiceiro mata venezuelano no centro de Manaus. Filho mata o próprio pai a facadas após discussão no bairro de Petrópolis. O Jornal da Manhã, que é transmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som em todo o estado, 72 anos no ar, começa agora. 5h48 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvaranhos. Goiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio Berecê em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atumã. 5h49. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chuva é de 80%. Já o Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de cair 15 milímetros de precipitação pluviométrica. O dia amanhece com 25 graus de temperatura, que terá máxima de 31 graus Celsius. Os termômetros ontem em Manaus esbarraram os 35 graus. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É terça-feira, 13 de abril. Chegamos aos 103 dias do ano. Faltam 262 para terminar 2021. É dia de São Martinho I. Também é o Dia Internacional do Beijo. Dia do Hino Nacional Brasileiro. E o Dia Mundial da Imprensa. Hoje é o aniversário de Fortaleza, capital do Ceará. Esta é a edição 85.133 do Jornal da Manhã. A cheia do Rio Negro alcançou ontem 11 metros e 32 centímetros, depois de subir 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 92 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar Jardim. Aí é o nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Itamar Jardim, Eduardo Silva. E bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Muita violência, não é, Peregrini, nas últimas horas na cidade. Daqui a pouco você vai contar tudo. E como é que tá o tempo aí, Peregrini? Olha, Paulo, o tempo começa a ficar mais claro, né? Já começa a clarear bem aqui na área da zona leste da cidade. Nós estamos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aqui nas proximidades da garagem da Global. Tudo na mais absoluta tranquilidade. O tempo vai começando a clarear por aqui. Peregrini, e o trânsito nesse instante? Paulo, já temos uma movimentação muito intensa, muito grande, né? Principalmente na Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular, que tem uma movimentação, uma mobilidade muito forte nesse momento, né? Principalmente por parte das vans, dos ônibus do transporte especial, se dirigem nesse momento no ir e vir da saída e chegada dos funcionários do Distrito Industrial. Aquele capotamento que o Jornal da Manhã divulgava ontem em primeiríssima mão lá no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, Peregrini, causou muitos problemas ao trânsito, não é?
Causou sim, Paulo, né? Já que ele obstruiu praticamente toda a pista de quem vai descendo do Coroado para o Japim. Isso pela Rodrigo Otávio, né? Um capotamento que ocorreu lá e realmente, Paulo, o trânsito ficou muito complicado. Pra ter uma ideia, a Avenida das Torres chegou até próximo ao conjunto Boas Novas, o congestionamento, e pela Alameda Cosme Ferreira. O congestionamento foi da rotatória do Coroado, do Complexo Gilberto Mestrinho, até o Clube do Trabalhador no SESI. Foi um grande congestionamento, sim, Paulo. Peregrino, uma reclamação aqui de ouvintes lá do Rio Piorini, e os ônibus retiraram os ônibus que fazem aquela pescaria, os 59 e 310, eles estão usando ônibus de outros bairros, que é o 444, e que passa sempre lotado, Alberto Peregrino. Pois é, Paulo, foi feito, né, um estudo por parte do Instituto Municipal de Trânsito e também, Paulo, da questão dos ônibus também, e algumas linhas foram substituídas, outras remanejadas, né, e está em caráter experimental ainda. Vamos anotar essa situação aí lá do Rio Piorini e encaminhar o Paulo Henrique, aos donos lá que estão fazendo esse trabalho, Paulo Guerra, para tentar, esse trabalho está sendo feito para tentar desaglomerar, mas bora ver como é que vai ser feito aí essa situação para que melhore. Agora a reclamação do ouvinte será repassada assim diretamente para a direção do IMMU. Peregrino, para dar mais tempo a você daqui a pouco no noticiário policial, bom trabalho para nós. Opa, muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas e outras informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Estamos aí atentos nas ruas da cidade para os acontecimentos, Paulo. Movimentação em pronto-socorro foi grande, muita gente baleada, muita gente vítima de assalto, outros de agressão física. Nós tivemos, Paulo, sim, de ontem para hoje, uma noite muito agitada. É contigo. 5h54 em Manaus. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAN, lançou o edital para processo seletivo simplificado, o PSS número 001/2021, que visa proporcionar a oportunidade do primeiro emprego a jovens com idade igual ou superior a 18 anos que tenham concluído o ensino médio. São 7 vagas ofertadas para contratação de profissionais por tempo determinado para atuarem no projeto de apoio à otimização dos serviços previdenciários na Amazon Prev, no cargo de auxiliar administrativo. As inscrições iniciam-se nesta terça-feira, dia 13 de abril, e devem ser realizadas via internet por meio do sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da ADESAN, no www.aades.am.gov.br. Vamos repetir esse site. www.aades.am.gov.br. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, realiza hoje e na próxima quinta-feira a formatura online de 64 alunos divididos em 5 cursos. Os formandos fazem parte da Escola de Educação Profissional Padre Estédio Dalisson, unidade de ensino do centro. As cerimônias de formatura marcam a coroação do case de sucesso desenvolvido pelo CETAM neste início de 2021 com a implantação do ensino à distância. Em 2021, o Teatro Amazonas completa 125 anos. E a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, abre a programação de aniversário com o lançamento do concurso para a criação da identidade visual em comemoração à data. O edital está disponível para consulta pública até amanhã no portal da Cultura, cultura.am.gov.br, e nos sites da Agência Cultural, agenciacultural.org.br, e do Teatro Amazonas, teatroamazonas.com.br. As sugestões da consulta pública devem ser enviadas para o e-mail projetos@agenciacultural.org.br. Amazonas Energia amplia mais uma vez sua rede de atendimento ao consumidor. Nesta segunda-feira, a companhia inaugurou 4 novas lojas de atendimento ao cliente totalmente automatizadas, fácil localização, terminais de autosserviços e atendimento personalizado, com espaços bem mais amplos e design moderno. As novas lojas de atendimento foram divididas em 4 distritos, sendo o Distrito Arena, localizado na Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro I, próximo à Arena da Amazônia. O Distrito Efigênio Salles, na Avenida Efigênio Salles,
bairro do Parque 10 de Novembro. O Distrito Japim, na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro do Japim, e o Distrito Cidade Nova, na Avenida Noel Núteus, bairro da Cidade Nova. As lojas estão sendo concentradas nas zonas norte, centro, sul, oeste e sul de Manaus para que os clientes possam solicitar os serviços que precisarem perto de suas casas, tudo com rapidez. Serviços como ligação nova, segunda via, parcelamento de faturas, danos elétricos, mudança de titularidade, erro de leitura, reclamação de interrupção de fornecimento, entre outros, poderão ser realizados na nova loja de atendimento, tanto para pessoa física quanto jurídica. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no Ponto da Feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú, Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba. 5:58 em Manaus, que tem tempo sujeito à instabilidade e temperatura agora de 24 graus 8 décimos. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Manaus, Amazonas. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:02 em Manaus, luto no município de Anuri pelo falecimento do professor e vereador José Alves. E também lembrando que acontece os 46 anos da Paróquia Imaculada Conceição lá no município de Anuri e que tem como padre o pároco Raimundo Gordiano. O Amazonas conseguiu reduzir o desmatamento no primeiro trimestre de 2021. Em relação ao mesmo período de 2020, o estado apresentou queda de 12% na quantidade de alertas emitidos pelo DETER, o Sistema de Monitoramento de Desmate do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os dados foram analisados e divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente nesta segunda-feira. O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Tabeira, destaca que essa dinâmica permanente de monitoramento ocorre desde a implementação do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas, lançado em junho do ano passado, em 2021. A proposta é também tornar fixa as bases de fiscalização no sul do estado. Desde o lançamento do Plano de Prevenção, Combate ao Desmatamento e às Queimadas do Amazonas, lançado ano passado pelo governador Wilson Lima, a Secretaria tem montado de maneira permanente o monitoramento, que orientam o trabalho da equipe de campo. Ano passado, no encerramento da Operação Curuquetê 2, nós montamos uma avaliação do que deu certo, do que deu errado, e uma das ações de remediação, considerando os resultados do ano passado, foi iniciar de maneira mais cedo as nossas operações, tanto é que a gente já lançou a Operação Tamoio Tatá, que prevê a implementação das bases fixas no sul do estado, que são as áreas mais críticas. Então, a gente acredita que essas ações preventivas têm surtido efeito. Agora, não dá para comemorar, Isso demonstra que o planejamento está no caminho certo, mas a hora da verdade é mesmo quando chegar o período do verão, onde a gente vai ter um aumento, do número de queimadas. E aí a presença do Estado nessas áreas que já estão mais monitoradas é que vão ser o fator principal de redução. Agora, é óbvio, considerando um aumento histórico na Amazônia dos alertas do desmatamento e a gente tendo uma redução significativa aqui no Estado, demonstra que pelo menos estamos no caminho certo. Além da SEMA e do IPAAN, a Operação Tamoio Tatá conta com a atuação da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, por meio da qual participam o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Amazonas. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, a CEINFRA, está selecionando currículos para preencher 7 vagas de estágios na área de engenharia civil
para atuação aqui em Manaus. Os interessados devem estar cursando o 6º período de Engenharia Civil, ter noções de AutoCAD, pacote Office, saneamento, topografia, estradas, instalações hidrossanitárias e elétricas. Os estudantes interessados devem enviar currículo até o dia 16 deste mês para este e-mail: depro@cinfra.m.gov.br com o título Estágio em Engenharia Civil. Os candidatos aprovados para as vagas de estágio receberão bolsa auxílio no valor de R$640,80. Mais R$167,20 de vale transporte. A carga horária é de 30 horas semanais. A Defensoria Pública da Primeira Instância, especializada em interesses coletivos, instaurou um procedimento para apuração de dano coletivo para averiguar o possível provisionamento de reserva de doses da vacina contra a Covid-19 ou o eventual entrave na distribuição das doses aos municípios do interior. O procedimento foi instaurado para reunir informações e documentos para a instrução de possível demanda judicial. A medida destaca atraso no processo de vacinação no Amazonas. Atendendo às necessidades dos pacientes que estão acometidos pelo coronavírus causador da Covid-19 e passam por dificuldades, inclusive espirituais, com a falta de contato com seus líderes religiosos, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, apresentou projeto de lei que institui o direito à assistência religiosa presencial ou virtual a esses enfermos. Na opinião do deputado Cabo Maciel, a prática religiosa pode contribuir com a melhora da saúde física e da saúde mental de pessoas vítimas do coronavírus e o aumento da qualidade de vida e do bem-estar da população exposta à pandemia da Covid-19. O Amazonas confirmou nesta segunda-feira mais 14 mortes por Covid, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.271. O estado também registrou 489 novos casos de Covid, totalizando 358.920 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Os corpos artísticos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa realizarão uma série de lives sem público por meio das redes sociais a partir de hoje às 20 horas, direto do Teatro Amazonas. O programa iniciará com a Orquestra de Violões do Amazonas e a Orquestra de Câmara do Amazonas, que subirão ao palco com um quadro reduzido de músicos devido aos protocolos de segurança e prevenção contra a Covid. Antes de cada apresentação será realizada uma breve entrevista com integrantes de cada grupo que irão conversar sobre curiosidades do repertório e autores das obras que serão apresentadas. A 23ª campanha de vacinação contra a influenza, ou seja, a gripe, foi iniciada pela Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira em 171 salas de vacina da capital, direcionada para 3 grupos prioritários: gestantes, mães no pós-parto até 45 dias, puérperas e crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos. A lista com o endereço das 171 salas de vacina está disponível para consulta no site da Secretaria Municipal de Saúde, Censa, incluindo as 10 que funcionam nas unidades básicas de saúde, de horário ampliado, de segunda a sexta, de 7 às 21 e aos sábados das 8 às 12 horas. O Ministério Público do Amazonas, por meio da 54ª Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, instaurou o procedimento administrativo para o acompanhamento das políticas públicas implementadas no âmbito do estado do Amazonas, referente ao enfrentamento da Covid-19 durante o ano de 2021. Segundo a promotora de justiça Cláudia Maria Câmara, o Ministério Público acompanhará quais medidas o governo do estado já adotou ou adotará em razão dessa possível terceira onda. O prazo determinado para que as informações sejam fornecidas é de 15 dias. A Companhia de Gás do Amazonas liderou uma reunião com representantes do Ministério Público de Contas, Defesa Civil, Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegados e contratados do Estado e Corpo de Bombeiros Militar nesta segunda-feira. A finalidade foi tratar sobre a adoção de ações no sentido de investigar a origem dos fortes odores que vêm sendo sentidos em diferentes bairros da cidade. Durante o encontro, a equipe técnica da concessionária apresentou levantamento sobre os registros de chamados recebidos pela companhia relacionados à ocorrência dos odores. A maior parte deles é oriundo da zona centro-sul, especialmente dos bairros de Adrianópolis e Parque 10, nas imediações do Igarapé do Bindu, no horário noturno. O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira o fechamento por 15 dias de bares e restaurantes localizados na Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado,
no Parque 10. Os estabelecimentos foram flagrados pela Central Integrada de Fiscalização no último sábado, dia 10 de abril, descumprindo o decreto governamental com medidas para a contenção da Covid-19, como o distanciamento social. São 30 milhões de reais que nós vamos injetar na economia, mas acima de tudo... A partir de hoje, bares e restaurantes do Eldorado estão fechados por 15 dias. A polícia está indo daqui a pouco lá, no final do dia, para interditar todos aqueles bares e restaurantes. Só voltarão a funcionar quando apresentarem um plano de distanciamento social, né, respeitando todos os protocolos sanitários, porque não é justo que a nossa população continue sendo penalizada pela ação irresponsável de alguns. E não é justo que aqueles estabelecimentos comerciais, que aqueles restaurantes sejam penalizados por conta da negligência de alguns. Ele ressaltou que a reabertura do setor, realizada em consonância com o monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que apontou queda na média móvel de casos e óbitos por Covid-19, faz parte do planejamento para a recuperação econômica do Estado, mas precisa cumprir todas as medidas de combate à proliferação do coronavírus. Lá atrás, quando nós fizemos um trabalho de flexibilização, principalmente dos restaurantes e balneários, era com o objetivo de garantir que os trabalhadores desse segmento pudessem retornar às suas atividades e que pudessem garantir ali o salário e também o sustento de suas famílias. Infelizmente, alguns estabelecimentos, alguns empresários continuam aglomerando, desrespeitando o decreto, desrespeitando os protocolos sanitários. Nós estamos trabalhando muito, ampliando a nossa rede de saúde. Nossos profissionais estão lá na ponta, trabalhando muito para garantir o atendimento àquelas pessoas que estão sendo agravadas e que precisam de um leito clínico, de um leito de UTI. E, infelizmente, a gente se depara com situações como essa. Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. O governador Wilson Lima anunciou ontem medidas que vão injetar 300 milhões na economia do Estado, contribuindo para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 na atividade econômica. Uma delas é a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os servidores estaduais ativos e em inatividade. Outra medida é o pagamento na próxima sexta-feira, dia 16, do abono para mais de 25 mil profissionais da saúde em parcela única. São 30 milhões de reais que nós vamos injetar na economia, mas acima de tudo é um reconhecimento a esses profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19 e também estão fazendo parte, de uma forma ou de outra, desse nosso processo de reestruturação da saúde, tanto na capital quanto no interior. O Estado consegue fazer isso porque se programou, porque cortou gastos supérfluos, cortou despesas e no momento de pandemia está garantindo o pagamento dos servidores em dia. E a segunda parcela do 13º será paga em dezembro. 6h14 em Manaus. A seguir, acusado de assassinar Miss irá júri popular. Policiais civis são presos suspeitos de furto de 1,6 toneladas de maconha. Justiceiro mata venezuelano no centro de Manaus. Filho mata o próprio pai a facadas após discussão no bairro de Petrópolis. São os nossos próximos assuntos após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h17 em Manaus. Polícia. O juiz titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Anésio Rocha Pinheiro, acolheu denúncia do Ministério Público e determinou nesta segunda-feira que Rafael Fernandes Rodrigues seja submetido a julgamento por júri popular. A data ainda não foi definida. Rodrigues é acusado do assassinato da ex-miss de Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira, crime ocorrido aqui em Manaus em maio de 2020. O magistrado também manteve a prisão preventiva do réu.
Na sentença, o juiz Anésio Pinheiro registra que, após análise dos autos, considerou que existem sim indícios suficientes para reconhecer a possibilidade do acusado ter praticado o crime, citando que a materialidade restou comprovada, inclusive por meio de laudos da perícia, exame de corpo de delito, necrópsia, laudo criminal das peças do crime e exame de DNA. E que no decorrer da instrução processual, a defesa não conseguiu afastar dúvidas acerca da culpabilidade do acusado, ao contrário da acusação, que obteve êxito e demonstrou haver indícios suficientes para o julgamento per júri. 2 policiais civis foram presos nesta segunda-feira suspeitos de furtarem 1,6 toneladas de maconha. Segundo a polícia, a droga foi furtada de uma marmoraria em Manaus e a dupla foi encontrada no município de Novo Airão. De acordo com o delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Bruno Fraga, a polícia foi informada na última sexta-feira de que a droga estaria no município. Conforme a Polícia Civil, o material estava em um caminhão. Nós começamos a investigar. Fizemos várias diligências, coletamos imagens dos locais de onde houve a movimentação dessa droga e conseguimos identificar alguns veículos que estiveram envolvidos com este fato, disse. O delegado informou que, durante as investigações, 2 policiais civis foram identificados como participantes do crime. Mandados de prisão temporária, o nome deles foram expedidos e eles foram presos. Prosseguindo com as diligências, conseguimos chegar a um sítio no município de Novo Airão, onde as drogas estavam escondidas, disse o delegado Bruno Fraga. Ainda segundo o delegado, mais informações sobre o crime ainda não podem ser repassadas, pois as investigações devem continuar para identificar outros participantes. Os policiais civis que foram presos devem responder pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles devem ser encaminhados para a central de recebimento e triagem do sistema prisional. E a Polícia Militar está divulgando uma nota de esclarecimento. A Polícia Militar esclarece que não é verídica a informação difundida em alguns portais na internet da prisão de policiais militares no bojo da Operação Guilhotina, deflagrada nesta segunda-feira. A ação policial, civil e Secretaria de Segurança Pública apreendeu 1,6 toneladas de drogas e cumpriu mandado de prisão de 2 policiais civis, como dissemos ainda há pouco, suspeitos do crime de tráfico de drogas, conforme divulgado em coletiva de imprensa na tarde de ontem. Portanto, não houve prisão de policiais militares. As publicações nesse sentido se tratam de desinformação ou fake news, diz a nota da Polícia Militar. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial. Dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que um homem foi baleado e deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo. Um homem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Queriam matar esse homem. Isso aconteceu lá na rua Beija-Flor, no bairro Cidade de Deus. Conforme as pessoas que estavam lá no local, a vítima acabou sendo atingida com um tiro no abdômen e foi socorrido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do Platão Araújo salvaram a vida desse homem. Pronto-socorro João Lúcio, um gigante da zona leste da cidade. O homem deu entrada ontem por volta de 22 horas, vítima de atropelamento. Ele foi atropelado por uma moto. Isso aconteceu lá no bairro Ouro Verde. Às pressas, ele foi levado, conhecido como Édipo, e deu entrada no pronto-socorro. Era por volta de 21 horas, aliás, 22 e pouco, na hora da novela, né? Ele deu entrada naquela unidade de saúde. Pronto-socorro 28 de agosto viveu plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Outro deu entrada também vítima de agressão física. Foram 2 vítimas de agressão física. Um aconteceu lá no bairro do Coroado, o outro no bairro de Cachoeirinha. Os 2 precisaram ser atendidos e assim foram lá no pronto-socorro 28 de agosto, onde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem sempre tratam muito bem todas as pessoas que procuram aquela unidade de saúde. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? Hamilton Cabral, Itamajordina, o pássaro da morte. Mais uma vez sobrevoou a cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Crime, uma tragédia entre família, na mesma família. Um filho matou seu próprio papai a golpes de facada. Isso aconteceu no bairro de Petrópolis. Foi ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando o José Maria Souza, de 18 anos, começou uma discussão com o filho, João Marcos da Silva, de 18 anos. Lá pelas tantas, a discussão foi se acalorando. Daí, o capeta cutucou o João Marcos da Silva, de 18 anos. Ele pegou uma faca e matou o seu próprio pai. Seu José Maria foi assassinado pelo próprio filho. Filho ingrato, desgraçado, assassino, tomara que apodreça na cadeia. Filho matou o pai lá no bairro de Petrópolis. Foi um desespero de toda a família depois da ação desse bandido João Marques da Silva, de 18 anos. Detalhe, ele já foi preso. A polícia agiu rápido e já prendeu esse perigosíssimo bandido. Ele faz isso com seu próprio papai, imagina com o resto. Merece sim apodrecer na cadeia, levar um colinho por lá de vez em quando dos seus colegas de cela. Com perfuração no pescoço, um corpo foi encontrado em um Igarapé, no bairro de Educandos. Foi lá perto da casa do Bira. Lá perto da casa do Bira, um corpo foi encontrado. Estava jogado em um Igarapé. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia foi chamada. Logo depois chegou o Departamento de Perícia Técnica Científica e também os profissionais do Instituto Médico Legal que fizeram a remoção do corpo. Não tem identificação ainda. Esse corpo encontrado em um Igarapé. Já estava inchado, já estava em decomposição, mas logo dava para ver os buracos feitos por perfurações, possivelmente a faca no corpo da vítima. Morte no bairro Jorge Teixeira! Um crime bárbaro! Um homem de 30 anos foi barbaramente assassinado a tiros. Segundo as primeiras informações, os assassinos surgiram em um carro de placa até o presente momento não identificável. Chegaram perto da vítima, atiraram várias vezes e depois fugiram. A vítima ainda agonizou por alguns momentos. Um lado e pro outro. E não resistiu aos ferimentos. E morreu na bala, morreu no tiro, morreu perfurado com bombons da morte, lá no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Justiceiro bom de tiro, ele apareceu de novo! O justiceiro, aquele que não erra uma bala, apareceu e agiu novamente quando estava fazendo assalto no centro da cidade. Um bandido, até o presente momento não identificado, foi surpreendido e morto pelo justiceiro. O justiceiro misterioso. O justiceiro passava pelo local bem na hora em que estava acontecendo esse assalto. Um homem, até o presente momento não identificado, possivelmente, supostamente um venezuelano que gostava de fazer assalto ali na área, já conhecido. Ele chegou perto de uma senhora, apontou a arma, tomou o celular dela. O justiceiro viu e foi lá perto. Meteu-lhe bala no assaltante, meteu-lhe bala no bandido, que não resistiu aos ferimentos. Oh, coisa boa! O bandidão! O assaltante! Não resistiu aos ferimentos! E morreu.
morreu na bala, morreu no tiro, morreu com o balaço da arma que não erra nunca, a arma do justiceiro misterioso. E atenção, no momento em que estava chegando em casa em sua moto, o Marcos Diego, de 30 anos, foi abordado por 2 homens. Ele estava chegando em casa, a vítima, quando 2 homens chegaram a pé. Ele ainda tentou correr, ele ainda tentou escapar correndo para dentro da própria casa, da casa onde ele morava. Os assassinos, os bandidos correram atrás dele, o alcançaram e mandaram bala, mandaram tiro, mataram ele a tiros e facadas. Foram 2 tiros e 8 facadas pelo corpo. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã, lá no bairro Monte Pascoal. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada, da violenta e sangrenta noite e madrugada na cidade, onde o pássaro da morte o detalhe, Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã. 90% das mortes registradas a noite passada tem a ver com o tráfico de drogas. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte no Jornal da Manhã. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h33 em Manaus. Esportes. A Federação Francesa de Voleibol confirmou nesta segunda-feira que Bernardo Rezende, o Bernardinho, assumirá o comando da seleção masculina da França após os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em 1 ano por causa da pandemia do novo coronavírus, visando a Olimpíada de 2024, que será realizada em Paris. Com 6 brasileiros, Copa Sul-Americana começa no dia 20 de abril. Atlético Goianiense, Atlético do Paraná, Bahia, Ceará, Bragantino e Corinthians representam o Brasil. Santos e Grêmio podem se juntar ao grupo caso não alcancem a Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América, com as datas, horários e sedes das partidas. A fase de grupos da Libertadores terá início no dia 20 de abril, quando o Internacional mede força com o Wallace Red da Bolívia, a partir das 19h15 pelo horário de Brasília, lá em La Paz. Na mesma data, o Flamengo pega o Vélez na Argentina fora de casa a partir das 21h30, mesmo horário do jogo do São Paulo, que visita o Sporting Cristal do Peru em Lima. E ainda há a possibilidade da estreia do Santos, caso supere o São Lourenço na fase prévia. Em caso de classificação, o Peixe pega o Barcelona do Equador a partir das 19h15. Já o atual campeão Palmeiras estreará pelo Grupo A no dia 21, quando visitará o Universitário do Peru em Lima a partir das 21h. Pela mesma chave, há a possibilidade de o Grêmio medir forças com o Defensa e Justiça da Argentina em Porto Alegre no mesmo dia e horário, caso supere o Independiente del Valle do Equador na fase prévia. Também no dia 21, mas pelo Grupo H, o Atlético Mineiro joga na Venezuela contra o Deportivo La Guaira, mas a partir das 19h. O último brasileiro a estrear na competição será o Fluminense, que pelo Grupo D recebe o River Plate da Argentina no estádio do Maracanã no dia 22 de abril a partir das 19h. Um jogo isolado ontem pelo Campeonato Paulista. Com um gol de Léo Ortiz, o São Paulo derrotou o Bragantino por 1-0. Hoje, pela Libertadores, o Santos enfrenta o São Lourenço. Os 2 times do Pará jogam hoje pela Copa do Brasil. O Paysandu joga contra o CRB e o Remo joga fora de casa contra o CSA. 6h36 em Manaus. A seguir, imposto de renda. Prazo para entregar a declaração vai de 1º de março a 31 de maio. Carmen Lúcia pede que a STF julgue queixa contra Bolsonaro por genocídio. Aluno armado faz tiroteio em escola nos Estados Unidos. Ele atingiu um policial e acabou morto. Os detalhes em 2 minutos.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h39 em Manaus. Últimas notícias. Influenciado pelo exterior e por tensões do mercado interno, o dólar voltou a superar a barreira de R$5,70 e fechou no maior valor em 2 semanas. O dólar comercial terminou ontem vendido a R$5,72. O índice Bovespa da B3 fechou aos 118.812 pontos, com alta de 0,97%. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 a beneficiários nascidos em abril e que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. Os pagamentos da primeira parcela do benefício para todos os públicos vão até 30 de abril. E o Ministério da Educação vai abrir nos dias 3 e 4 de maio próximo as inscrições para as bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do programa Universidade para Todos, o ProUni. A inscrição será feita exclusivamente pela internet na página do ProUni até as 23h59 do dia 4 de maio. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, protocolou ontem uma representação contra o também senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, no Conselho de Ética da Casa. De acordo com Flávio, Cajuru infringiu a Constituição ao gravar uma conversa que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa conversa foi divulgada pelo próprio Cajuru. Também ontem o Cidadania divulgou uma nota informando o convite que fará Cajuru para ele deixar o partido. Segundo o presidente da legenda, Roberto Freire, o teor da conversa mantida entre o senador e Jair Bolsonaro fere a separação de poderes e a defesa do Supremo Tribunal Federal como corte guardiã da Constituição. Em decisão individual, Rosa Weber suspendeu as regras que aumentariam de 2 para 6 o limite de armas de fogo que um cidadão comum pode comprar. Outro trecho derrubado permitiria que policiais comprassem 2 armas de uso restrito, além das 6 de uso permitido. Esses decretos foram editados por Bolsonaro em fevereiro, sem passar pelo Congresso, e passariam a valer a partir de hoje. A Austrália registra a primeira morte por Covid-19 em 2021. Vítima é idoso que tinha voltado de viagem nas Filipinas. Com fronteiras fechadas, quarentena obrigatória aos que chegam ao país e ampla testagem apresenta números mínimos do coronavírus. O Japão lançará no mar água tratada de Fukushima. Operação criticada por ambientalistas e por governos de países vizinhos durará 2 anos. Usina nuclear no nordeste do país sofreu acidente porte-tsunami em 2011. O governo da Alemanha aprovou hoje um endurecimento da lei de proteção contra as infecções que permite, a partir de agora, impor restrições unificadas em todo o território para combater melhor a pandemia de Covid-19. O projeto, que precisa da ratificação do parlamento, estabelece que a partir da marca de 100 novos casos a cada 100 mil habitantes em 3 dias, o Estado Federal poderá decidir a aplicação de toques de recolher noturnos, a redução de contatos entre pessoas em locais privados ou o fechamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, informou o governo. A China classificou nesta terça-feira de irresponsável a decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água tratada da central nuclear de Fukushima. A medida é extremamente irresponsável e irá prejudicar muito a saúde e a segurança pública no mundo, bem como os interesses vitais dos países vizinhos, denunciou a chancelaria chinesa em um comunicado. A Coreia do Sul expressou uma preocupação profunda com a decisão japonesa. O arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Dilo Scherer, disse hoje que a religião não deveria ser apontada como critério em indicação à vaga de ministro do STF e Supremo Tribunal Federal. Para o cardeal, o ministro da Corte precisa ter conhecimento da lei e capacidade de jurista. Quanto a ser indicado para ministro do STF, eu quero crer que o que importa nesse caso é a sua qualidade de jurista, conhecedor da Constituição antes de tudo e prática do direito. Isso é o que importa mais do que tudo, e não antes de tudo sua religião, ressaltou Dom Odilo em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Um aluno de uma escola de ensino médio na cidade de Knoxville, no estado americano do Tennessee,
morreu baleado após abrir fogo contra policiais nesta segunda-feira. Um agente ficou ferido no tiroteio. O incidente aconteceu por volta das 15h15, hora local, 17h15, hora de Brasília. Autoridades locais detalharam que os policiais foram chamados para a escola pela denúncia de que havia um homem armado. Chegando lá, eles encontraram um aluno dentro do banheiro, portanto uma arma. Os policiais então ordenaram que o estudante saísse do banheiro. Segundo o relato policial, o jovem se negou a se entregar e abriu fogo contra os agentes que revidaram. O aluno acabou baleado e morreu na escola. Ainda de acordo com as autoridades, um policial foi baleado e levado ao hospital para a cirurgia. Não houve outros feridos. A identidade do aluno morto não foi divulgada. O prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020, começa em 1º de março, foi prorrogado e vai até 31 de maio. O prazo original se encerrava em 30 deste mês de abril, mas foi prorrogado pela Receita Federal. O ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal foi sorteado o relator de um mandado de segurança apresentado pelo senador Jorge Cajuru para obrigar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. A ação foi protocolada nesta segunda-feira na esteira da divulgação de conversa entre o parlamentar e o presidente Jair Bolsonaro, que defende o andamento de processos de afastamento contra integrantes do tribunal. A Assembleia de Acionistas da Petrobras aprovou nesta segunda-feira o general da reserva Joaquim Silva de Luna como membro do Conselho de Administração da companhia, movimento que antecede sua eleição como novo presidente executivo da Petrobras, conforme indicação de Jair Bolsonaro. A chegada de Luna, a empresa que estava como comandante brasileiro da hidrelétrica binacional de Itaipu, ocorre após o presidente Bolsonaro ter discordado da forma como o executivo Roberto Castelo Branco conduziu a política de preço de diesel e gasolina da companhia, que acumulam altas expressivas neste ano ao seguir indicadores internacionais de mercado. A ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu que o presidente da Corte, Luiz Fux, marque julgamento de uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido por suspeita de genocídio contra indígenas na pandemia de coronavírus. O objetivo é julgar se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, deve abrir ou não um inquérito para investigar o presidente por sua conduta ao vetar trecho de lei para assistência indígena durante a crise sanitária que previa garantia de fornecimento de água potável e insumos médicos. A queixa ainda mencionou a gestão do presidente na pandemia em relação ao restante da população. Uma grande operação de segurança contra o tráfico de armas da América do Sul resultou na apreensão de milhares de armas ilícitas, fornecendo dados sobre redes criminosas e rotas de contrabando em todo o mundo. A operação de 3 semanas foi uma parceria do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, ONUDOC, com a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, na identificação e processamento de redes de tráfico de armas em todo o mundo. A Operação Trigger 6 foi realizada em 13 países. Dezenas de profissionais de polícia, alfândega, fronteira e promotoria trabalharam juntos para rastrear armas ilegais e identificar ligações com o crime organizado. Vários suspeitos foram presos e houve apreensão de armas ilegais em países como o Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela. A chefe da UNODOC, Geda Well, afirmou que é vital para a UNODOC a Interpol unirem forças para garantir que os países desenvolvam capacidade e as ferramentas para enfrentar o tráfico de armas de fogo, tanto no terreno como nos tribunais. O secretário-geral da Interpol, Julian Stocker, disse que a proliferação de armas de fogo é uma ameaça muito séria à segurança e estabilidade da América do Sul. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Rosa Weber suspende trecho dos decretos de Bolsonaro que facilitam compra e porte de armas. A Folha de São Paulo estampa. Telefonema provoca bate-boca e amplia desgaste de Bolsonaro com poderes. O Estado de São Paulo. Cajuru diz que investigar governadores beneficia Planalto e defende 2 CPIs do Senado. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Violência só interessa aos covardes, diz senador Randolfo Rodrigues após Bolsonaro falar em porrada. Valor econômico. Pacheco analisa ampliar CPI, mas regimento proíbe investigar Estado. Estado de Minas. Cidadania vai convidar a Cajuru a se retirar do partido. Podemos pode ser o novo endereço do senador. Jornal do Comércio no Recife. Deslizamento de barreiras, queda de árvores e 270 pessoas desalojadas. O balanço da chuva em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Secretário, prefeito e secretária de saúde são alvo de ação por furar fila da vacina contra a Covid
Covid no interior do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Nunes Marques é sorteado o relator do pedido de Cajuru pelo impeachment de Alexandre de Moraes. As edições impressas locais do centenário Jornal do Comércio. Empresários apoiam punição aos irregulares na pandemia. Em tempo. O governo do Amazonas vai injetar 300 milhões na economia. A crítica. Estado injeta 300 milhões na economia. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos.